para diminuir a amargura da expiação, porque somente Deus quem pode acabar com ela ou prolongá-la, visto que julgar conveniente. Não seria um orgulho muito grande por parte do homem considerar-se no direito de revirar, por assim dizer, a arma na ferida? De aumentar a dose de veneno no peito daquele que sofre, sob o pretexto de que essa é a sua expiação? Oh, considerai-vos sempre como um instrumento escolhido para fazê-la terminar. Resumindo, todos vós estáis na terra para expiar, mas todos, sem exceção, deveis fazer esforços para amenizar a expiação dos vossos irmãos, de acordo com a lei de amor e de caridade. Bem-vinda, né, Nina? Eu percebi que você não estava conseguindo, você estava assim, meio ainda retornando, né, da emancipação pelo sonho. Não estava entendendo muito bem, Nina, a perturbação. Olha, o evangelho tem tudo a ver com a lição, né? E eu não escolhi não, tá? Eu abri, tem tudo a ver com a lição de hoje, né? Bom, enfim. Então vamos lá fazer a prece para a gente poder, sem a casa. Evangelho capítulo 5, item 27. Deve-se pôr fim às provas do próximo. Tá? Então vamos lá, graças a Deus. Querido Jesus, querido mestre, querido amigo, bondosos benfeitores espirituais, aqui estamos, Senhor, unidos em teu nome, para o estudo da noite de hoje. Estudamos, Senhor, o livro Entre a Terra e o Céu. Te pedimos, Senhor, que muito nos fortaleça, Senhor, no trabalho de hoje, nos sustente, nos ampare, para que a gente consiga, Senhor, fazer um estudo, ter a harmonia, ter a pacificação necessária, para que o entendimento entre nós aconteça. Ajuda-nos, Senhor, no trabalho, meu benfeitor espiritual, como sempre está muito próximo, Senhor, que possa me amparar, me sustentar, para que a lição, Senhor, seja sobretudo proveitosa, para que saiamos daqui, Senhor, mais esclarecidos, mais fortalecidos no teu amor, na certeza de que a encarnação é uma bênção. Que seja assim em teu nome, Senhor Jesus, seja em nome da espiritualidade benfeitora e amiga, que seja em nome dos nossos guias, nossos benfeitores espirituais, em nome do nosso irmão André Luiz, nosso benfeitor Caio Archuta, mas que seja sobretudo, Senhor, em nome do Pai, é que nós pedimos a permissão para iniciar o nosso estudo da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Já está gravando? Eu posso falar alguma coisinha? Está gravando, né? Então, vamos nós, né? Só para dar uma lembradinha, né? A gente está, que hoje é o capítulo 17, recordo o tema, mas até agora nós conhecemos, assim, alguns companheiros, a história um pouquinho da encarnação anterior, né? Nos idos lá da Guerra do Paraguai, de alguns personagens, né? Hoje a gente vai avançar um pouquinho, né? Para a gente poder entender um pouco, né? Justamente isso que eu estava falando, né? Que a reencarnação, falei na prece, que é através da reencarnação é que a gente vai se acertando para com as infrações que cometemos para com a lei de Deus. E só para começar, antes de começar a ler a lição de hoje, né, eu quero só dizer o seguinte: a gente vai usar hoje, tá? Um pouquinho do Livro dos Espíritos, um pouquinho de Obras Póstumas, e só um detalhe, só um parágrafo do Livro dos Médiuns, tá? Então, vamos começar, então, tá? Recuando no tempo. Vamos começar a leitura e passo a passo a gente vai interrompendo para poder trabalhar. Então, até hoje, né, a gente viu, né, já vimos o diálogo entre Amaro e Mário, né, em desdobramento, né, Mário Silva e Amaro. Então, estavam ali, né, Mário cobrando do Amaro algumas coisas acerca dessa encarnação presente em relação a Zulmira, e Amaro, então, entra em prece. Amaro entra em prece, humildemente, né, ele não vai para o embate, ele está na porta da casa, né, e ele entra em prece, e quando ele entra em prece, o que fala Clarencio? Né,
respondamos à prece de Amaro com o auxílio fraterno. Então, é com esse auxílio fraterno que iniciaremos, então, o capítulo 17. Depois do nosso esforço de autocondensação para o necessário ajuste vibratório, Clarencio abeirou-se dos dois amigos com o amoroso poder que lhe era característico e, em nos reconhecendo, Mário associou-nos à presença ao pesadelo da véspera e passou a clamar. Meu caso não é com a polícia. Não precisamos de qualquer delegado aqui. Acalma-te, amigo, respondeu o ministro atencioso. Não somos quem julgas. Estamos aqui para que te lembres. É indispensável te recordes. Vou dar uma paradinha aí, tá? Então, quando eles, então, né, esse início aqui fala sobre boa noite, bem-vinda. Bem-vinda, Lígia. Nesse primeiro parágrafo, quando André destaca para nós a questão da autocondensação, vamos lembrar, então, propriedade do belo espírito, estudo de fluidos espirituais, que já fizemos aqui na internet, o livro A Gênese, né? As propriedades, a manipulação, então, as moléculas do fluido, do fluido espiritual que compõe o corpo espiritual nosso, nós espíritos imortais, estejamos encarnados ou desencarnados. Então, essa manipulação pelo pensamento e vontade do espírito, né? Então, aconteceu o quê? A autocondensação. Esse esforço que André coloca aqui para nós, né, é justamente isso, pensamento e vontade. Então, eles condensaram o perispírito e se tornaram, então, visíveis aos dois encarnados em desdobramento. Mário e Amaro estão encarnados. Né? E quando o Mário vê Clarencio, André e Hilário, ele se lembra do contato que teve com eles, né, na véspera, onde ele volta ao corpo e conversa com a mãe. Ele diz, na hora que o sonho passa pelo cérebro físico, ele identifica Clarencio, André e Hilário como sendo policiais. Então, quando agora, né, estamos agora, ele os vê, o que ele fala? Não precisa, nesse caso não é de polícia. Né? Quando Clarencio esclarece a ele, né? Então estamos vendo aqui, né? E Clarencio diz a ele, é necessário, é indispensável, melhor falando, que recortes. E situando, prosseguindo a leitura, situando a destra na fronte do enfermeiro, reparamos que Mário Silva quedava-se de frente. Clarencio coloca a mão direita na testa de Mário para fazer o quê? Para facilitar essa recordação. O semblante dele acusou estranha metamorfose. Afigurou-se-nos mais elegante, mais jovem. Dá uma paradinha aí. Obras póstumas. Boa noite, João. Bem-vindo. Obras póstumas, manifestação dos espíritos. Quando Kardec coloca para nós nos seus estudos, né, o estudo sobre o perispírito, princípio das manifestações. E quando, aqui nesse capítulo, ele fala para nós, no item terceiro, transfiguração. Só vou ler o primeiro parágrafo, questão 22. O perispírito das pessoas vivas goza das mesmas propriedades que os espíritos. Como foi dito, ele não está confinado ao corpo, mas irradia e forma em torno de si uma espécie de atmosfera fluídica. Ora, pode acontecer que, em certos casos e sob o império de algumas circunstâncias, sofra uma transformação análoga a esta que foi descrita. A forma real e material do corpo pode apagar sobre essa camada fluídica. Ele está falando aqui para nós, né, só para esse trechinho, sobre o encarnado, que é semelhante ao desencarnado. Né, que no item anterior, ele fala isso para nós aqui, da questão de aparição, o espírito assume um aspecto que ele lhe aprover, desde que eu penso com o pensamento e a vontade, que o mecanismo é o mesmo, pensamento e vontade. Né? O espírito, então, quer se apresentar com uma aparência sobre a qual nós o reconhecemos pelo nome, então a aparência dele, para que saibamos que é ele se apresenta com aquela aparência pelo qual o conhecemos.
E Kardec diz a nós, então, em André Luiz, né, que o do encarnado é semelhante, porque no item 18 ele bota assim, ó, podendo tomar todas as aparências, o espírito apresenta-se sobre aquela que pode melhor fazê-lo ser reconhecido seu desejo. Então, na transfiguração, ele coloca assim, o pré-descrito das pessoas vivas goza das mesmas propriedades dos espíritos. O que acontece aqui? Quando, com a mão, aí é magnético, né? Quando Clarence coloca a mão direita na testa, né? Na testa de Mário, então, que ele precisa, é indispensável que ele recorde, ele assume a aparência, né, anterior àquela. Vamos conhecer então nosso companheiro Esteves, né? Vamos lá. O semblante dele acusou estranha metamorfose, que é essa aí. Transfigurou-se. Afigurou-se no mais elegante, mais novo. Abriu desmesuradamente os olhos, depois de alguns momentos, exclamou semi-aterrado. Agora me lembro. Meu agressor de ontem é Leonardo Cruz. Como poderia esquecê-lo assim tão infantilmente? Como não rememorar? Disputava a mesma mulher. Lembra do Leonardo? O avôzinho de Antonina? Leonardo Pires. Lola, Antonina, Leonardo, o avôzinho. Aquele avôzinho que estava ali desencarnado na sala de Antonina, morando com ela e os filhos, né? Achávamos-nos em Luque, quando conheci a cantora e bailarina admirável, Lola Ibarruri. Quem, senão ela, poderia oferecer-me o bálsamo do esquecimento? Realmente fiz tudo para separá-los. O que ele está falando aqui agora é o espírito imortal, desdobrado pelo sono físico. Mário, o corpo do enfermeiro, está lá na casa dele, lá, dormindo. E ele, espírito imortal, se apresenta aqui para nós com a aparência e com a memória anterior. Ele não era o tipo de homem capaz de fazê-la feliz. Lola trazia consigo a beleza, a juventude e a arte reunidas, e eu carregava no peito o esquife dos sonhos mortos. Deu-me o reforço de que minha alma necessitava. Restaurou. Mais que domingo terrível, aquele da praça embandeirada e da chuva. Deslocavam-se as forças para a caça ao inimigo. Imaginava, porém, a melhor maneira de reencontrar a mulher querida. E naquela manhã, de terrível memória, consegui a simpatia de Frei Fidelis antes da missa. O caridoso capuchinho auxiliar-me-ia advogando minha causa. Lola não deveria movimentar-se, entretanto, poderia, por minha vez, tornar a retaguarda. Os maiorais eram meus amigos. Obteria por isso o favor do príncipe. Arquitetava meus planos quando encontrei Leonardo. Não supunha conhecesse ele a deserção da companheira e procurei agradá-lo, aceitando-lhe a companhia. O suculento repasto exigiu algum trago de vinho e Pires não hesitou, ministrando-me o veneno que trazia as ocultas. Bandido, bandido. Mário levou as mãos à garganta, como se aí registrasse enorme sofrimento, e caiu desamparado, gemendo de dor. O ministro, paciente, aplicou-lhe recursos magnéticos balsamizantes, e o rapaz levantou-se a tutir. Dá uma paradinha aí, tá? Então, aqui é a ligação, né, do enfermeiro Mário Silva, que também foi enfermeiro na encarnação. A época, isso aqui é a Guerra do Paraguai, tá, gente? Essa época aqui, né? Mesma profissão, mesma coisa. E ele está relatando aqui como o relacionamento dele com Lola. Lola, à época, esposa de Leonardo, e ele é desiludido pelo casamento, né, desfeito, no ver a seguir. Ele se aproxima dela, se apaixona por ela, paixão. E aí, então, Leonardo, ele não sabia que Leonardo já estava ciente da deserção da companheira, e se aproxima de Leonardo, né,
e ele então morre envenenado pelo Leonardo. Já tinha arquitetado tudo, queria se encontrar com ela, né? Enfim, esse então foi o cenário do desencarne de Esteves. E Leonardo, aquele senhorzinho que estava lá na casa da Antonina, nossa irmã. Né? Vamos ver um pouquinho então de orgulho e egoísmo, né? Só para a gente trazer um pouquinho de estudo aqui para o nosso dia de hoje. Quando Kardec obras póstumas de novo, né? O egoísmo e o orgulho, suas causas, seus efeitos e os meios de destruí-los. Então Kardec começa colocando para nós. É bem sabido que a maior parte das misérias da vida tem sua origem no egoísmo dos homens, desde que cada um pense em si, antes de pensar nos outros, e quer a sua própria satisfação antes de tudo. Cada um procura naturalmente proporcionar sua satisfação a qualquer preço, e sacrifica sem escrúpulos os interesses de outrem, desde as menores coisas até as maiores, na ordem moral como na ordem material. Daí, todos os antagonismos sociais, todas as lutas, todos os conflitos, todas as misérias, que cada um quer afastar com a intriga do seu vizinho. Kardec explana o seguinte: o egoísmo tem sua origem no orgulho. A exaltação da personalidade leva o homem a se considerar acima dos outros. Mais à frente ele coloca assim para nós: a importância que por orgulho dá à sua pessoa torna-o naturalmente egoísta. Então, o egoísmo é uma consequência da máxima importância que o orgulhoso se auto-aplica. Né? E ele diz para nós o seguinte também, que o egoísmo e o orgulho têm sua origem num sentimento natural, que é o instinto de conservação. Os instintos todos têm sua razão de ser, sua utilidade. Né? É o homem, no final do parágrafo, que se faz egoísta e orgulhoso, exagerando o instinto que Deus lhe deu para a sua conservação. Então, ó, estamos vendo aqui esse cenário aqui recheado disso, né? Recheado disso. Porque Lola e Leonardo, um casal, e Esteves, então, entra ali no triângulo, né, forma um triângulo, e ele quer Lola para ele, se apaixona por ela e quer para ele. Quando ele, então, é envenenado, lá em Piraju, né, a tropa vão se aproximando lá para o desfecho, vamos lembrar a questão da Guerra do Paraguai, o banho de sangue que houve, né? Muito triste para nós, das nossas mazelas aí no povo brasileiro. Então, continuando aqui, ó. Amaro se mostrava igualmente transtornado, acompanhava a cena com manifesta aflição. Porque Amaro, ainda não foi colocado aqui para nós, né, o papel de Amaro nesse enredo aqui. Né? Conhecemos o enredo atual. Amaro casou-se com Zulmira em segundas núpcias, e Zulmira tinha sido noiva de Mário, né? Namoradinha de infância, né? E de repente Zulmira conhece Amaro, se casa com ele, ele vive com 2 filhos, Júlio e a menina que inicia o livro, né, com a prece. Então vamos lá. Clarencio ajudou o enfermeiro a firmar-se de novo sobre os pés e perguntou, concitando a relembrar: por que razão te afeiçoastes à cantora com tamanho desvario? Por que não atendeste aos avisos da consciência que de certo te rogava não despertasses o ódio naquele que te aniquilaria o corpo físico? Então Clarencio coloca aqui para ele: você tinha lá gravado na sua consciência que você não deveria ter feito isso. Né? E temos na consciência, não é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, não é a lei? Então a gente sabe. E sabemos também, né, que esses personagens aqui têm uma história mais antiga, né? Isso vem pela lei, né, de causa e efeito. Isso vem os acertos vêm acontecendo. Aí a resposta de Mário, apresentando a expressão de um louco, Mário desferiu desconcertante gargalhada e bradou: porque amei Lula Ibarri, Ibarruri,
porque não tive escrúpulos em arrebatá-la ao companheiro que a retinha nos braços? Ele faz duas perguntas. Nosso instrutor afagava-lhe a cabeça com um evidente intuito de avivar-lhe a memória. Estava agindo ali, né, Clarencio, agindo no corpo mental do companheiro, do espírito, né, desdobrado, para que ele lembrasse, ele fizesse uma regressão na memória, usasse os arquivos mentais daquela alma, que é o espírito encarnado, sim. Né? Então ele vai relembrando pouco a pouco tudo o que aconteceu. Assim, prosseguiu Mário Silva alarmado, ausentei-me de Assunção com o espírito irremediavelmente desiludido. E ele vai contar agora o porquê dessa desilusão. Por que ele se ausentou de Assunção? Por que quando ele chegou lá em Luque, por que se aproximou desse casal de Lola e Leonardo? Né? Aí ele vai contar agora a história dele. De olhar vagueante, como se surpreendesse o passado ao longe, nos recôncavos da noite, continuou. Nos arredores da formosa capital paraguaia, construíra minha casa e era feliz. Essa é a frase. Era feliz, né, de arredores de Assunção. Casa e era feliz. Lina era o tesouro de meu coração. Minha amiga e minha esposa, minha esperança e minha razão de ser. Descendente de uma das famílias de Mato Grosso aprisionadas pelo inimigo na invasão de dezembro de 1864, encontrei-a sem parentes, asilada por respeitada família que adotara por filha estremecida. Então, ó, essa aí é a história de Litrolina agora. Esposa, Mário, passado, de encarnação, morando em Assunção. Brasileira, como ele, mas quando o Paraguai invadiu Mato Grosso, né, fizeram lá alguns prisioneiros e ela foi de roldão lá na Cuba. Né, foi lá parar no Paraguai, foi lá para Assunção e foi abrigada por uma família, né, como filha estremecida, como uma criada. Foi abrigada assim. Pela misericórdia divina, ela foi abrigada ali. Então, assim foi que eles se conheceram. Quando lhe fitava os olhos claros e doces, sentia-me transportado a céus imensos, contando para nós. Era tudo que a mocidade ideara de mais lindo para o meu coração. Nela encontrava a divina novidade de cada dia. E apesar das vicissitudes da guerra, mergulhávamos ambos na rósea corrente dos mais belos sonhos. O próprio Marquês de Caxias conheceu-a e animou-nos à união. Vamos dar uma paradinha aqui. A gente sabe que é época da guerra, isso, a união não é, vamos dizer assim, às claras, né? Somente eles que estavam ali, né, em batalha. Mas, pela situação, ela é menina brasileira, que vai ter trabalhado mais à frente, no capítulo. Né? Então, isso tudo foi permitido, né, pelos superiores, lá pelo Marquês, pelo superior lá do Mário, foi permitido porque a jovem era uma brasileira que estava ali, né, em Assunção, vivendo acolhida por uma família sem os familiares dela. Né? Essa de feita prisioneira. E continua ele para nós. Então, foi assim que, em janeiro de 1869, quando a trégua nos atingiram, um sacerdote consagrou-nos o casamento. Casou-se com ela. O conselheiro Paranhos prometeu ajudar. Ele era ligado direto a esse conselheiro Paranhos. Tão logo regressássemos ao Brasil, para que o nosso consórcio fosse devidamente festejado. Então, quando voltar para o Brasil, então ele ia regularizar tudo, né? Com isso aí. O que acontece? Vivíamos tranquilos, tá? Casaram-se, tinham lá a casinha na saída da Assunção, né? Durante a guerra, durante a trégua, fizeram a cerimônia religiosa. Vivíamos tranquilos como duas assadas no mesmo ninho, quando tive
a desgraça de levar ao nosso tempo doméstico 2 companheiros de trabalho de ideal. Né? Então ele leva outros 2 brasileiros, assim como ele, que estavam ali acartelados, né? Armando e Júlio. Sim, seriam eles amigos ou abutres? É a pergunta que ele mesmo se faz. Sei apenas que Lina e eles se fizeram íntimos em pouco tempo. Com a desculpa de aliviar os sofrimentos da campanha, os 2 passaram a gastar em nosso pequeno santuário de Ventura todo o tempo que lhes era disponível. Descansava minha alma na confiança sincera, até que um dia, então, os 2 companheiros brasileiros, assim como ele, soldados, ele enfermeiro, 2 soldados, militares lá na guerra, né? Nós estamos estudando o livro que está aí no banner. Estamos estudando o livro Entre a Terra e o Céu, no Cláudio. Não é uma sala de discussão. Estamos estudando um livro, só a sala espírita. Estamos estudando esse livro que está aí no banner. Entre a Terra e o Céu, capítulo 17, Recuando no Tempo. Então, Mário coloca isso para nós. Os 2 companheiros foram para a casa dele, se fizeram íntimos da esposa, e ele, então, estava ali, né? Ficaram frequentando a residência do casal e ele confiando naquilo, até que um dia, continua ele para nós, o semblante do narrador alterou-se de súbito. Esgares de amargura modificaram-lhe a feição, imprimindo a voz lúgubre e acento, continuou atormentada. Até que um dia encontrei Lina e Júlio abraçados um ao outro, como se o tálamo conjugal desfequecesse. Então, o companheiro saiu confiança dele e se aproximou. Gravou em nós o olhar agora constante, terrível e acrescentou. Compreenderão acaso a dor do homem que se vê irremissivelmente atraiçoado pela mulher que se apoia para viver? Entenderão o ensejo que lava no espírito flagelado de quem, no minuto, vê destruídas as esperanças da vida inteira? Tudo é treva para quem carrega consigo mesmo carvão dos anos jovens. Não quis acreditar no que vi e interpelei a mulher amada. Lina, porém, atirou-me em rosto mais frio desprezo. Afirmou rudemente que não podia amar-me senão como irmã que se compadece de um companheiro necessitado, que me desposara simplesmente para fugir às humilhações que enfrentava numa terra estrangeira, e que eu efetivamente deveria desaparecer. Envergonhado, invoquei a proteção dos superiores, amigos, e fugi de Assunção. Eu era, contudo, um homem diferente. A segurança de caráter que cultivava, curioso, fora abalada nos alicerces. Confiei-me ao alvo do militar responsável de exercer a condição de aventureiro infeliz. Foi assim que encontrei Lola e Leonardo, e não hesitei em exterminar-lhes a felicidade. É muito difícil albergar respeito aos outros quando fomos pelos outros desrespeitados. Então, é isso que aconteceu. Ele teve o casamento dele desfeito, pelo companheiro, né? E ele então faz, quando conhece o outro casal, ele mesmo assume, né, que se bandeou para o vício, álcool, jogo. Agora vamos ver alguma coisa aqui no livro dos Espíritos sobre a questão da reencarnação, né? É a quarta parte, tá? Das penas e gozos futuros. Isso, Elô. Não, olha só. Eu li a parte do capítulo de orgulho e egoísmo, né? Que é o que acontece, né? É o que acontece. Penas temporais. Pergunta 983. O espírito que expia as faltas numa nova existência não experimenta sofrimentos familiares? Assim sendo, será exato dizer que após a morte a alma só tem sofrimentos morais?
A resposta do Espírito: é bem verdade que quando a alma está reencarnada, as tribulações da vida constituem para ela um sofrimento, mas somente o corpo sofre materialmente. Dizer frequentemente que aquele que morre não sofre mais, isso nem sempre é verdadeiro. Como espírito, ele não experimenta mais dores físicas, mas conforme as faltas que tenha cometido, pode estar sujeito a dores morais cruas, uma nova existência pode ser ainda mais infeliz. Então, o mal rico pedirá esmola, sofrerá com as privações, o orgulhoso com todas as humilhações, o que abusa da autoridade, trata seus subordinados com desprezo e dureza, será forçado a obedecer a um senhor mais rude ainda. Todas as penas e tribulações da vida são a expiação das faltas de uma outra existência, quando não são a consequência das faltas da vida atual. E ele pergunta aqui também, ó, as vicissitudes da vida são sempre a punição das faltas atuais? A pergunta é a seguinte, Kardec, ele, pedagogo, né? Ele repete a pergunta, né? Reformula, para ficar muito claro. Não, já o dissemos, são provas impostas por Deus ou escolhidas por nós mesmos, no estado de espírito e antes da vossa encarnação, para expiar as faltas cometidas numa outra existência. Jamais a infração às leis de Deus, e principalmente a lei de justiça, fica impune. Se não for punida nessa vida, será necessariamente numa outra. É por isso que aquele que aos vossos olhos é justo muitas vezes sofre golpes consequentes do seu passado. Bom, enfim, estamos vendo então aqui o que está acontecendo é isso, né? Estamos vendo aqui da justiça de Deus. Não temos como deixar de ressarcir a lei aquilo que tomamos dela, as infrações que cometemos para com a lei de Deus. E ele vai continuar contando aqui para nós, né, tudo o que aconteceu. Ele vai se desnudar sobre a ação magnética de Clarence. Ele está se desnudando aqui para nós. Está colocando qual é a relação que ele, Mário, agora, né, esteve, né, durante esse período que ele está contando aqui, qual a ligação dele com Lola e Leonardo. Já sabemos quem é Lola atualmente, e Leonardo. Lola encarnada, Leonardo, o avôzinho dela, lá desencarnado. Já vimos nos capítulos anteriores como é que Lola foi, né, Lola neta, né, da reencarnação de Leonardo. Encarna Antonina como neta dele, né, por atração, por causa dessa ligação deles, né, no passado ele a recebeu como neta, né, desencarna, fica na situação mesmo de perturbação, mas ela está num trabalho de quitação para com a lei. Recebeu os filhinhos, né, teve o Marco, já que se enganou, está naquela dificuldade ali. Então vamos nós. Eu já sabemos então, os três, então, o triângulo, ele, Lola e Leonardo. Valendo-se da pausa, então, Ana Clarice indagou. E nunca recebeste notícia da esposa? E aí, nunca soube a notícia dela? E Lina? O que aconteceu com a Lina? Você foi embora, né? E aí? Mário Silva, reconduzido à personalidade de Esteves, pela influência magnética, exibiu um sarcástico sorriso e me informou. Lina, que passei a odiar, era demasiado cruel. Achava-me não longe de Assunção, depois de 3 meses sobre a mágoa terrível que me fora sacada, quando vim a saber que Júlio fora igualmente escarnecido por ela. O companheiro que ele encontrou, né, com a esposa, por esse motivo, né, ele teve que sair de casa e ficou lá desolado e entrou pelo caminho do vício laboral, né, de bebida, de jogo, etc., né, também foi escarnecido por Lina. Certo dia, de volta ao lar, encontrou-a nos braços do outro amigo, que parecia consagrar-me estima fraternal. Menos forte que eu mesmo, Júlio esqueceu-se do revés com que me dilacerara.
semanas antes, e cego de absorvente afeição, ingeriu grande dose de corrosivo. Socorrido a tempo, nada sobreviver, mas incapaz de suportar os males corpóreos decorrentes da intoxicação, depois de alguns dias, embebedou-se deliberadamente, arrojou-se às águas do Paraguai, aniquilando-se, jogou no rio. Depois disso, nada mais soube. A morte aguardava no Piraju, o destino marcara a liberdade. Então, Júlio, quando foi traído, né, pela mesma companheira, não. Falta de fé, por desconhecer, né, por esquecer da sua imortalidade, né, da alma, sai da vida pela porta do suicídio. Tenta ingerindo corrosivo, mas sobrevive. O que ele faz? Se beber, ele vai e morre afogado no Rio Paraguai. Foi para a guerra, mas morre suicidando-se afogado. E ele depois ainda soube, porque ele também encontrou a morte, né, através do envenenamento pelas mãos do Leonardo. Então vamos lá. Continua ele. Sou um poço de fel. Não posso modificar. Haverá paz sem justiça e haverá justiça sem vingança. Olha o pensamento. O pensamento da justiça pelas próprias mãos, da vingança que é fruto, né, do orgulho ferido, né, do egoísmo, da posse, né, da companheira, e pela situação dele lá de Esteves, ele continua, não dizendo que não pode se modificar. Não é aquela história da eu nasci assim, eu vi assim, eu morri assim, não tem jeito, porque a gente sabe que não é verdade, né? Todos nós, espíritos imortais, estamos no caminho da perfeição. Deus, né, nos impõe a encarnação de alcançarmos a perfeição. Pergunta 132 do Livro dos Espíritos. E a pergunta continua, né? A resposta, melhor dizendo, continua. A resposta é aqui. Pergunta 132. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Isso, Lu, nasci assim, posso melhorar sempre. Deus impõe-lhes a encargo de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é uma expiação, para outros é uma missão. Nós vimos ali que todos nós que estamos aqui estamos espiando, né? E no Evangelho de hoje, o Evangelho que foi lido, né? Capítulo 5, item 27, deve-se por fim as provas do próximo, o Espírito fala para nós, cadê? Aqui, ó. Última frase, resumindo o Evangelho. Todos vós estáis na terra para espiar. O Evangelho foi encaixadinho, né? Todos, quer dizer, todos nós que estamos aqui para espiar. Do espiar, mas todos, sem exceção, devem fazer esforço para amenizar a expiação dos nossos irmãos. Porque a lei é de amor. Então, quando na pergunta 132, quando os Espíritos falam para uns é expiação, para outros é missão. Para nós é expiação mesmo. A encarnação tem outro objetivo, que é de colocar o espírito em condições de suportar sua parte na obra da redenção. Todos nós temos tarefa a cumprir, já ela culpou. Todos nós, o compromisso uns com os outros, porque progredimos nós, enquanto espíritos imortais, e o nosso progresso alavanca o progresso da coletividade. E com esse progresso, quem progride é o nosso mundo. É assim que funciona. E aqui continua aqui os espíritos respondendo para Kardec. Para executá-la, então, né, a encarnação, é que em um mundo, cada mundo toma um instrumento em harmonia com a matéria essencial desse mundo, para ir executar, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. De tal forma que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Em cada mundo, a gente toma aqui a matéria inerente ao mundo, que é o corpo do espírito, que a gente viu aqui no início dos estudos do Espírito, que
É fluido espiritual. A época de Kardec é o nome de fluido, dizendo que é energia, é onda, enfim, transmissão de pensamento. Hoje, quando se fala em mover, quando nós, espíritos, o nosso fluido era essa energia espiritual. A ação dos seres corporais, a notinha de Kardec na questão 132, é necessária a marcha do universo. Deus, porém, na sua sabedoria, quis que nesta mesma ação encontrasse um meio de progredir e se aproximar dele. Dele quem? Deus. É assim, por uma admirável lei da providência, tudo se encadeia, tudo é solidário. Olha que beleza. Então, quando o nosso irmão fala para nós aqui, né, que ele não posso modificar-me, é realmente né, que é o que nos prende aqui, são as paixões, em dose necessária, elas não se empurram para frente, faz. Agora, a paixão, aquela desenfreada, aquilo é um corcel, é igual um cavalo selvagem que joga o cavaleiro pro alto. Né? Então, ele ainda fala que haverá paz sem justiça e haverá justiça sem vingança, confunde justiça com vingança. Que justiça? Justiça que não está falando de justiça dos homens, né? Está falando de justiça divina. E a justiça divina, a gente já sabe, né? Ela é misericordiosa. Deus, a lei é de justiça, amor e caridade, não de punição. Vamos lá? Alguém quer falar alguma coisa? Temos 3 companheiras aqui. Elô, Minamil e Lisa. Todas quietas. Alguém quer fazer alguma colocação? Senão vamos continuar, porque o relógio é implacável. Nosso orientador ergueu a voz calmante e considerou generoso. Agora Clarice falando, né? É necessário esquecer o mal, né? Sem aquela atitude de perdão recomendada pelo Cristo, seremos viajores perdidos no cipoal das trevas de nós mesmos. É o perdão das ofensas. Não 7, mas 70 vezes 7. A que a gente pode colocar aqui? Deixa eu ver. Não é mal, né? A cada coisa que nós interpretamos como mal feito pelo irmão a nós, a cada ato desses, a gente deve perdoar 77 vezes. Então, é o quê? É o infinito, gente. Se a cada infração temos que perdoar, que é o que Jesus fala, e não 7, 77 vezes, é para esquecer o mal nele. Para esquecer. Sem amor no coração, continua Clarence, não teremos olhos para ficaremos, né, encarnando e reencarnando pela lei, né, por atração, sem avançar. Avançando nunca é 100, né, totalmente 100%, mas avançando só aquela pequena fração, quando poderíamos dar uma alavancada, né, no nosso crescimento. Então, aqui, Silva dispunha-se a responder. Silva Esteves, né? Mas entretanto, fizera ligeiro movimento e mostrou-se-no singularmente renovado. Amaro estava ali ao lado. Lembra de Amaro, marido de Zubira, de segundas núpcias, né? Filho que se afogou, de Júlia, de Evelina, a jovenzinha da prece refratária do início do livro. Amaro estava ali, né? Desdobrado, participando, né, de todo esse trabalho ali do grupo espiritual, né? Do Clarence, André e Lara colaborando, na regressão de memória do Mário Silva, até Esteves. Então, o Mário estava ali quietinho. Então, quando Esteves ia responder, o Amaro se mexeu. Fez lá um movimento
e mostrou-se também transfigurado. Ah lá, seu veículo espiritual parecia haver regredido no tempo. Revelava-se mais leve, mais ágil, e sua face impressionava pelos traços juvenis. Porque, ó, lembra as palavras de Clarence no início? É indispensável que recordes que não era só para os teus, né? Que não livros, o Mário cobrando dele, o fato de ele ter casado com Jumira, ter roubado a noiva, e ele, em prece, né, humildemente, se aproximou lá, os companheiros espirituais se aproximaram. Agora, então, aqui, buscou aproximar-se do enfermeiro, do Amaro, buscou aproximar-se num gesto natural de cordialidade. Todavia, indo observando o rosto metamorfoseado, o antagonista bradou entre o ódio e a angústia. Armando? Armando, pois é tu, o Amaro que hoje detesta, é o mesmo Armando de ontem? Onde me encontro? Enlouqueci porventura? Armando, o companheiro que ele levou para casa em Assunção, junto com o Júnior. Os dois companheiros lá do bar, lá da tropa brasileira do Paraguai, né? Então, o Amaro casou com o Jumira em segunda nupcialidade. Ninguém mais, né? Ninguém menos do que a reencarnação de Armando, o espírito. Foi Armando, né? Esteve Armando, à época da Guerra do Paraguai. Hoje está Amaro. E as palavras aqui do Mário Silva, né? Assim, onde me encontro? Enlouqueci porventura? Indo-nos, cuidadoso, Clarence falou rápido. Não precisei despender grande esforço para que a memória de Amaro tornasse um pretérito. Não precisou, né? Precisou acomodar Amaro junto a ele, colocar a mão na testa, acariciar, como ele precisou fazer com o Mário Silva, né? Ele mesmo coloca isso. Não precisei. O que ele complementa para nós? O sofrimento reparador feriu-lhe a mente e a sensibilidade recursos novos. Bastou-me tocá-lo de leve para que aproveitasse a digressão do antigo companheiro, recuperando as recordações da época em que ele é mais acessível, né? Mais acessível. O esposo de Zulmira ver braços amigos ao adversário, que o contemplava galvanizado de assombro, contudo recuando. De repente, como animal ferido, Mário gritou em desespero: não te acerques de mim, não me provoques, não me provoques. Ele, o Amaro aqui, né? Que ele está em uma situação atual, né? Bem mais consciente da necessidade aí, né, de se ressarcir com a lei. Haja visto, tá, no capítulo anterior, que quando em desdobramento pelo sono, o Mário Silva o evoca, né, ele é atraído pelo chamamento do Mário Silva, e o Mário cobrando dele, né, ter roubado a Zulmira, e ele vai para casa, ele não discute, ele não nem se defende, né? Ele não discute, não quer, ele em posição humilde, ele pede que o outro o perdoe, o reconheça, né? Que ele não fez por mal, que ele não sabia. Então ele está numa situação já, né? Ele está, como ele coloca aqui, né? Suportando a vicissitude da consciência corporal. Ele está nessa situação. Está passando por dores, pelo filhinho Júlio, que desencarnou afogado, né? Está passando pelas dificuldades dele, muita dificuldade, mas ele em nenhum momento ele aceitou a provocação, né, do Mário no desdobramento. Né? E agora ele, enquanto regredido de memória, enquanto Amaro, enquanto Armando, ele quer
se aproximar do companheiro do passado, do Esteves, né? Foi o companheiro do passado. E o outro não aceita. Não aceita. Não aceita. Aí é preciso que Clarice, então, faça uma intervenção. O ministro, no entanto, situando-se entre os dois, pediu comovidamente: tenhamos calma, respeitemos-nos uns aos outros. E, dirigindo-se particularmente ao enfermeiro, determinou sim a aplicação. Agora é o momento de nosso amigo comentar-se o pretérito à vontade. É indispensável que Amaro fale por sua vez. A justiça, em qualquer solução, deve apreciar todas as partes interessantes. Contido pela força moral da advertência, Mário calou-se e, voltados então para o ferroviário, se fizera mais simpático pela serenidade de que se investira, continuamos a escuta. Acabamos esse capítulo. Na próxima capítulo, veremos o quê? A confissão, então, do Amaro. Mas o que a gente está vendo aqui no final? Ao final, Clarice, pela superioridade moral, né, contém, então, o Mário, contém ele. Daí ele é o seguinte, ó, calma, calma. Agora vamos ouvir a outra parte. Que a gente, né, ele coloca aqui, ó, que a justiça em qualquer solução tem que ouvir todas as partes. Mas não é assim, não é assim com a lei dos homens. A lei dos homens não é assim. A gente não tem que ouvir todas as partes. Temos aquela, tem uma etapa, né? Uma etapa lá de apuração. Aí chama um, fala depoimento, lembrei, depoimento. Aí, cada um coloca o seu ponto de vista, eu coloco assim, cada um tem uma visão. Porque cada um enxerga o delito, o acontecido, o fato, com o seu ponto de vista. Né? Cada um, Galileu coloca aqui, cada um puxa a sardinha para o seu Brasil. Pois é, mas também temos o fato do nosso ponto de vista. Eu tenho a minha bagagem de conhecimento, bagagem de espírito imortal, então o fato, para mim, eu tenho uma visão. O outro companheiro tem outra visão. Mas todos têm que ser ouvidos, porque de ouvir todas essas descrições do acontecido, temos pontos em comum. Né? Pontos em comum que então se tira uma conclusão. Esses pontos em comum são independentes do ponto de vista de cada um. São em comum. Então, o que Clarence coloca aqui é só isso. É a variação dos fatos. Agora, você já falou, ouvimos, você relatou do início ao fim, né, o que aconteceu com você. Ela colocou lá a sua ligação com Lola e Leonardo. Já sabemos. Já sabemos que ele citou Lina, Júlia e Armando, lembra? Já sabemos então quem é Armando. Daqui. Armando do passado é o Amaro da agora. Daqui para frente conheceremos então Júlio e Lina. Não percam os próximos capítulos. Esse livro é fantástico. Esse livro mexe com a nossa memória espiritual. Guerra do Paraguai, escravidão, os espíritos encarnados aqui. Nós aqui agora no Brasil, né, mexe com a nossa memória de espíritos imortais. Né? Eu tinha separado aqui do Livro dos Espíritos a questão da influência, né, dos espíritos em nossa vida, separei alguma coisa de emancipação, né? Mas como a gente está estudando esse assunto de emancipação já alguns capítulos, né, eu deixei para vocês depois darem uma olhadinha no capítulo do Livro dos Espíritos que fala sobre a emancipação da alma, os sonhos, né? Ok. Os sonhos, porque hoje, nesse estudo de hoje, inicia, né, falando sobre o pesadelo da véspera de Mário Silva. Então a gente vê lá, né, quando fala dos sonhos, quando fala por que a gente não lembra de algumas coisas, né? Enfim, é bom a gente dar uma revisada também em perispírito
para ficar bem fresquinho, então, essa questão da transfiguração, da regressão de memória, né? Furos espirituais, enfim, sempre é bom. Então, ó, obrigada por vocês estarem aqui. Gostei muito do estudo, a interação foi fantástica. Graças a Deus. Então vamos lá. Oi, Joaninha, estamos encerrando, querida. Lisa, levanta a mãozinha. Passando para você, minha irmã. Beijo nos corações. Oi, gente, boa noite. Beijo, Acanda. Muito bom estudo, né? Aí a gente vai conhecendo aos pouquinhos os fatos que levaram a tudo isso. Aí a gente fica assim imaginando como será o que foi que eu fiz, né, na minha vida. Como será a minha história. Veja só, né? Uma coisa leva a outra, né? Poxa, é interessante. Aí a gente fica, pois é, né? A gente fica assim imaginando, né? O que será que aconteceu comigo? Assim, a gente tá vendo essa história. Pois é, tudo se encaixa, né? Como será que foi a nossa, né? De importante. Então, aí a gente está aqui tentando melhorar essa atual para na próxima, né? O que acontecer seja bem melhor, né? Até em sonho, como falou bem a Canda, né? Boa noite, Joaninha. Estamos finalizando o nosso estudo. Você chegou para a nossa prece final. Pois é, né? É isso que eu falo. Não adianta pensar no que foi, tem que pensar no que será, né? O que foi já passou, já está tudo lá, deixa lá guardadinho, quietinho. E vamos fazer a nossa prece de agradecimento por esse estudo maravilhoso, né? Que foi trazido na noite de hoje pela nossa amiga Acanda. Esses esclarecimentos que é bom para nós despertarmos nossa consciência, nossa mente, nosso espírito, para cada vez mais nos melhorarmos, nos esforçando. Não sabemos quem fomos, não sabemos o que fizemos, também temos o véu do esquecimento que é maravilhoso, que Deus nos dá essa misericórdia, mas que possamos, junto com as pessoas que estamos atualmente, trabalharmos, convivermos da melhor maneira possível, respeitando, amando, honrando todos eles, para que no futuro melhor possamos cada vez mais estarmos novamente juntos em uma condição bem melhor, né? Que Jesus, nosso Mestre amado, nos abençoe e nos fortaleça. Os nossos anjos guardiões, nossos espíritos protetores nos amparem, dando a nós uma noite tranquila, uma noite benfazeja, que o corpo descanse e o espírito permanece, trabalhando, estudando, se aperfeiçoando. Que possamos cada vez mais, Senhor, receber de Ti essa maravilha de esclarecimento, de conhecimento para todos nós, para que com tudo isso possamos nos tornarmos um ser melhor, cada dia nos melhorarmos. Muita paz a todos, que Jesus nos abençoe hoje e sempre.